A Prefeitura informou que a Subprefeitura de Campo Grande recebeu a solicitação dos moradores do Parque São Pedro e informou que as providências serão tomadas pelas secretarias de Obras e de Meio Ambiente do município. Então não esqueça, as suas mensagens para a nossa seção Caixa Postal podem ser enviadas por e-mail através da nossa página na internet, globo.com/rjtv, ou então pelo telefone da RJ, 2461-2030. O ideal é que todas as mensagens venham com telefone de contato para que nós possamos checar todas as informações. Durante esta semana, o RJ vem apresentando uma série de reportagens sobre o portador de deficiência. Já mostramos as dificuldades em andar pelas ruas do Rio e também problemas de acesso em prédios públicos e até bancos. Hoje o nosso tema é transporte. Então nós vamos falar com a repórter Mônica Teixeira, que está na Estação das Barcas. Boa tarde, Mônica. Como é que é a situação por aí para os deficientes? Boa tarde, Renata. Boa tarde, Márcio. Por aqui até existe uma certa facilidade de acesso para quem é, pelo menos, cadeirante. Não existem degraus, apesar de haver esse obstáculo aqui, que é uma lombada, mas não existem degraus para chegar até as embarcações. E dentro das barcas também existe um espaço que passou a ser reservado para as cadeiras de rodas. O que a gente não vê por aqui, por enquanto, é um acesso facilitado para o deficiente sensorial, como cego, por exemplo. A gente não vê aquele piso diferenciado que pode indicar as direções, como nós mostramos nas reportagens anteriores. Mas a administração das barcas garante que os marinheiros são treinados para lidar com esses passageiros. Mas em outros meios de transporte da cidade do Rio, o acesso é muito pior. Ainda há muito o que fazer para garantir a essas pessoas o direito de ir e vir com independência. Hoje nossa experiência começa aqui, na Central do Brasil. Esse é o ponto de interligação entre vários meios de transporte, ônibus, trens e metrô. E junto com o João Carlos e a Márcia, nós vamos embarcar no transporte público e ver como essa viagem termina. Com a ajuda de uma microcâmera, flagramos algumas situações. Na entrada da estação, uma rampa de acesso íngreme demais. Para chegar à plataforma, outra dificuldade. João teve que esperar a abertura de uma passagem lateral. Márcia logo recebeu ajuda. A dificuldade maior realmente é entrar nesse ambiente enorme, mas à medida em que o profissional veio me orientar, foi tranquilo. Em espaços muito amplos, como o saguão da Central do Brasil, Márcia se sentiria mais segura se pudesse seguir uma trilha demarcada no chão, com um piso de textura diferente, por exemplo. E também a outra questão que observei é a distância da plataforma para entrar no vagão. Mas João não havia se preparado para um susto que ainda estava por vir. O desembarque na estação São Cristóvão, onde a única saída era a enorme escadaria. Gentileza, comparecer à plataforma 2. Os dois funcionários não deram conta de carregar o passageiro degraus acima. Foi preciso chamar reforço. Eu preciso de bem-estar social, mas não preciso me expor ao ridículo, como hoje eu me senti isso, me expondo ao ridículo. Eu tive medo, essa que é a verdade, tive medo de cair. Das 89 estações de trem da Supervia, apenas 10 têm rampas de acesso e 3 têm escadas rolantes. O João seguiu viagem de metrô. Para descer, mais uma vez ele foi carregado pela escada da estação. É como se eu não pudesse ter compromissos, né? Assim, porque o meu tempo não vale. Né? Na verdade, o que vale é o tempo da pessoa que vai chegar para ajudar. Sozinha no ponto, Márcia precisou de ajuda para identificar o ônibus e embarcar. E do lado de dentro, mais problemas. A gente tem que dobrar a bengala, guardar o cartão, procurar um lugar e às vezes a gente não sabe onde tem lugar, né? A maioria dos ônibus agora não tem mais aquela cadeirinha na frente. O ideal para o deficiente visual era aquela cadeirinha.
Para descer também tem as dificuldades também, porque geralmente o motorista ele não observa onde ele está parando. Então, às vezes, ele deixa a gente em frente a um poste, às vezes deixa a gente em frente a um jardinzinho, né, desses de calçada, às vezes em frente a um bueiro. E realmente a gente tem que descer e a primeira coisa é abrir a bengala para perceber onde é que a gente está indo, né? Os assentos na parte da frente do ônibus, antes da catraca, facilitam a viagem de muitos deficientes como Márcia. Depois foi a vez de João esperar no ponto. Apenas 74 ônibus são adaptados para deficientes físicos no município do Rio. E embarcar num deles exige paciência. Quando ele chega, estaciona longe da calçada. O motorista é obrigado a descer e ajudar João a entrar. Os ônibus adaptados são equipados com um elevador e uma rampa de acesso. A cadeira de rodas fica presa num lugar reservado. Imagina, numa hora de rush, né? Numa hora que o ônibus estiver superlotado, o motorista ter que fazer isso. Então, na verdade, eu estou mudando o tempo do motorista, o tempo das pessoas e o meu tempo. A solução mais simples seriam plataformas nos pontos de ônibus, o que facilitaria o acesso. Construções como esta também ajudariam os cegos, os idosos. Um exemplo do que se convencionou chamar de acesso universal, que faz bem para todos. Foi um dia muito cansativo. Depois do trem, metrô e ônibus, a conclusão: o transporte público no Rio de Janeiro ainda não está preparado para receber passageiros como o João, né? É verdade. Infelizmente, eu não estando preparado, eu não movimento a minha vida, porque o meio de transporte é o meio para todo indivíduo se deslocar. Então, não tendo um meio de transporte como ônibus, metrô, eu não circulo nos lugares que eu tenho que circular. Então, sem transporte também não há vida. De um modo geral, eu diria que o transporte público ainda deixa a desejar, né? É uma sensação mesmo de que falta muito ainda para a gente chegar perto daquilo que seria o ideal. A Rio Ônibus informou que, por enquanto, não há possibilidade de aumentar o número de ônibus adaptados, mas disse que há um estudo em parceria com a Prefeitura de fazer um transporte porta a porta, ou seja, com hora marcada para buscar o portador de deficiência. Mas, por enquanto, ainda não há previsão para pôr em prática. Mônica, complementando a sua informação, ainda segundo a Rio Ônibus, o sindicato solicitou à Universidade Federal do Rio um estudo sobre as necessidades dos deficientes. A partir do resultado desta pesquisa, 3.500 motoristas foram capacitados para atender a este público. Parte do estudo foi repassada à Prefeitura. Falamos também com a Supervia, que administra o transporte ferroviário no Rio. A companhia admite que 32 estações atendem parcialmente os portadores de necessidades especiais, mas, segundo a empresa, há um projeto sendo implantado para tornar todas as 89 estações de trem acessíveis aos portadores de deficiência. Já o metrô informou que das 31 estações, 11 já estão adaptadas com elevador, piso diferenciado e rampas. A estação Cantagalo, por exemplo, com inauguração prevista para dezembro, segundo o metrô, será totalmente acessível. A reforma das outras estações depende de verba do governo do estado. Ou seja, Mônica, por essas respostas aí que nós tivemos, será que nós podemos ter esperanças de melhorias de verdade? Olha, Renata, são boas notícias, sem dúvida. O que se espera é que isso seja colocado em prática com urgência, porque são reivindicações feitas há mais de 20 anos pelas entidades que representam os portadores de deficiência. E quem está comigo aqui é o Douglas Amador, que é diretor da Federação das Associações de Deficientes Físicos do Estado do Rio de Janeiro, a FADEG. Douglas, parece que os meios de transporte andam muito devagar quando se trata de acesso para o portador de deficiência, né? Muito devagar. Boa tarde, Mônica. Muito devagar. Inclusive, a gente vê as frotas se renovando todos os anos. Eu acho que falta vontade das empresas e dos governos para que cobrem dessas empresas, para que a acessibilidade seja de direito mesmo para o portador de deficiência. A gente tem aí uma dificuldade incrível para as pessoas ingressarem nos ônibus. Existe hoje uns ônibus chamados micrões que
definitivamente acabou com a possibilidade das pessoas ingressarem dentro do ônibus, porque as roletas são logo na entrada. Então, esses projetos, na verdade, andam realmente muito devagar. Certo, muito obrigada. A gente espera realmente que alguma coisa seja feita. Amanhã a gente volta a falar sobre lazer e cultura para os portadores de deficiência. Até lá! Até amanhã, Mônica. Obrigado. E você vai ver depois do intervalo, já estão abertas as inscrições para a Travessia dos Fortes, uma prova para quem gosta e muito de nadar. E na coluna Bem-Estar nós falamos dos suplementos alimentares, aliados ou inimigos da boa saúde.